Nós vamos esse ano em nome de Jesus. Eu creio. Estamos profetizando. Quero orar com você nesse momento. Fecha teus olhos. Vamos ouvir a palavra nesse momento. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Então fecha teus olhos comigo. Coloca teu coração, tua mente no trono da graça. E peça para Deus revelar aquilo que Ele precisa falar com você através da palavra. Pai, no nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a minha vida, eis aqui a Tua palavra. Eu quero te pedir, Deus, que esta palavra venha falar profundamente ao coração daquele que precisa ouvir. Deus, entra agora, meu Deus, de uma forma poderosa, maravilhosa, no coração do Teu servo, da Tua serva, no coração dessa pessoa que está, não sei, sozinha em casa, ou ela está escutando o seu trabalho, está de plantão, ou mesmo ela está deitada na sua cama, se preparando para dormir. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, visita ela onde ela estiver, que a glória de Deus venha se manifestar, que os seus olhos, sua mente, seu coração se abra para aquilo que o Senhor tem para ela, nesse tempo poderoso de Deus. Te peço, Deus, em nome de Jesus, aquele que revela os corações, revela nessa noite, Deus, que possamos sair, meu Deus, nesse momento, dessa live, Senhor, edificados para a glória de Deus. Se você crê, diga comigo em casa, eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor pela sua vida que está nos assistindo nesse culto online. Quero dizer para você que não é fácil fazer um culto online. Nunca vai se comparar com um culto presencial, né? Porque sentir o calor dos irmãos, adoração é outra coisa. Mas como a gente está no tempo onde não podemos fazer um culto presencial, Deus criou essas estratégias, né? O diabo usa muito a internet para destruir famílias, para acabar casamentos, para fazer muitas coisas ruins na vida de uma pessoa, de um jovem, de um homem, de uma mulher. Mas também a gente pode usar esse meio para abençoar pessoas. Amém? Tenho certeza que se Jesus, Ele viesse na nossa geração, Ele ia usar todos os meios que tinha nessa geração agora para pregar o Evangelho. Porque Ele usou no passado. Não tinha tecnologia, não tinha nada, mas Ele usou o que tinha. Ele usou os transportes que tinha, Ele usou os montes que tinham para ficar no lugar mais alto e poder ministrar a palavra. Quando nós fomos em Jerusalém, nós fomos lá no Monte da Bem-aventuranças, né? E o Monte da Bem-aventuranças foi um lugar onde Jesus, Ele pregou uma grande palavra, falando sobre bem-aventurado. E ali tinha uma multidão de pessoas. Mas você percebe quando chega lá, o monte, ele é um monte alto. Aquelas pessoas que tinha mais ou menos 10 mil pessoas ali, porque tinha muitas mulheres também, a Bíblia só conta homens. Você vê que tinha bastante gente, e ele subia no monte, porque quando ele começava a pregar, ele começava a ministrar, a sua voz saía como um eco. Era o meio que ele tinha para usar para pregar o Evangelho naquela época. Então, se Jesus estivesse hoje aqui conosco, com certeza ele ia estar fazendo os cultos online também. Ele ia estar usando as lives para pregar o Evangelho no nome de Jesus. Então, segure aí seu coração, vamos para a palavra. Pega a sua Bíblia comigo, ou sei lá, seu iPhone, o iPad, smartphone que você tem, ou a sua Bíblia, porque você está em casa, é mais fácil pegar a Bíblia aí, né? Amém? Abra comigo lá em Daniel, capítulo 1, versículo 1. Eu amo pregar essa passagem, porque Daniel é uma inspiração para a nossa geração. Daniel era um homem totalmente diferente. Era um homem assim, um jovem. Na verdade ele era um jovem, ele era homem, mas era um jovem. Que ele se destacou no meio de uma cidade, de uma nação que não conhecia Deus. Então por isso eu queria trazer essa mensagem, porque tem tudo a ver com o que eu vou ministrar hoje para você. Amém? Primeira Daniel, capítulo 1, versículo 1 diz assim. Se o áudio estiver ruim aí, pessoal, nos avisa aí que nossos técnicos aqui vai estar arrumando em nome de Jesus. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou.
o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus, a este levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses, e a pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse-lhe o rei, apenas chefe dos seus eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhe que a ração diária das finas iguarias na mesa do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, vamos lá, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Só até aqui, para te dar a introdução. Eu queria trazer um tema para essa palavra. O tema é: como vencer a nossa geração. Vou repetir para você, guardar bem no seu coração. Como vencer a nossa geração. Agora escute. Uma coisa é você marcar a sua geração. E isso é muito bom, através do destaque, do seu potencial, porque Deus nos chamou para marcar nossa geração, nossa história. Isso faz parte da vida de um homem que anda segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Com certeza ele vai se destacar, ele vai marcar a sua geração. Agora, mais do que marcar a geração, é você vencer a sua geração. Como é que é isso, pastor? Presta atenção. Uma geração, dizem que tem mais ou menos 100 anos. Uma geração tem mais ou menos 100 anos. Só que para algumas pessoas, essa geração dura 80 anos, 60 anos, 30 anos, 20 anos. Por quê? Porque a geração é a duração de uma vida. Então, quando você está vivendo a sua geração. A geração vai durar o tanto que você vive para você. Então, essa geração é uma geração que ela se baseia na quantidade de anos que você vai viver. Você vai viver uma geração. Pode ser que seja uma geração de 100 anos. Pode ser que seja uma geração de 30 anos. Mas ninguém quer morrer com 30 anos. Alguém quer morrer com 30 anos? Ninguém quer morrer com 30 anos. Todo mundo quer viver até os 80 anos. A Bíblia diz que a idade do homem é 70 anos, mais canseira e fadiga. Então você tem o desejo de viver os projetos de Deus. Não é isso? Mas dentro da sua geração, que é o período da sua vida, sempre haverá obstáculos para você vencer. Dentro da sua geração, que é o período da sua vida, sempre haverá obstáculos para você vencer. Então não basta você se destacar, você tem que vencer os obstáculos. Tem pessoas que se destacam porque têm talento, mas são destruídas. Não adianta você vencer na vida profissional, sendo que a sua vida espiritual está destruída. Não adianta você ter muito dinheiro, sendo que você não é feliz. Não adianta você viver unido com a sua família, aparentemente,
sendo que a sua família está destruída por dentro da sua casa, tudo se acabou. Não adianta você ter uma aparência de atleta, se você sabe que dentro de você está doente. Se nós não vencermos os obstáculos da nossa geração, nós nunca vamos viver o maior projeto de Deus que Ele tem para mim e para você. Então não adianta você conquistar tantas coisas, se você espiritualmente está morto por dentro. Ei, querido, é necessário nós vencermos os obstáculos, as lutas, as guerras da nossa geração, porque esse é o nosso grande desafio. Tenda para as nações, eu estou te chamando hoje, eu quero convocar você, para nós vencermos desafios dessa igreja, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Ei, irmão, todos que estão me ouvindo agora, seja qual for o desafio que você está vivendo, você precisa vencer, Deus te chamou para vencer. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós vencemos muitos obstáculos, sim ou não? Muitos obstáculos. Quantas coisas aconteceram na minha vida para mim não chegar até aqui, para mim não pregar o Evangelho. Ah, meu Deus, tantas coisas que apareceram para nos parar. Agora, você já imaginou quantas pessoas você conhece que eram verdadeiros adoradores, que adoravam a Deus, que pregavam o Evangelho, que oravam de uma forma fervorosa, que tinham muita autoridade, tinham conhecimento, e de repente elas se distanciaram de Deus e se tornaram uma vergonha. Você conhece, hein? Quantas pessoas nós conhecemos? Mas por quê? Mas por que isso, pastor? Porque elas foram dominadas pelos desejos, pelas circunstâncias que essa geração tem. Então elas foram vencidas. Elas perderam a guerra. Porque elas não consideraram que a vida de um cristão precisa vencer os obstáculos. Ei, irmão, vi tanta gente chegar na igreja tão animado, pessoas que andaram comigo, pessoas que eram pessoas de bem, pessoas que tinham talentos, mas ficaram para trás. Ficaram para trás porque elas não entenderam que elas precisavam vencer a geração delas. As guerras que viriam, elas não entenderam isso. Porque quando você aceita Jesus, é muita alegria, oh glória a Deus, mas você não entende que Satanás está planejando para destruir a sua vida. Você acha que tudo é maravilha, tem muita gente pregando que o Evangelho é só bênção, alegria, glória a Deus, aleluia, que ninguém fica doente, ninguém passa guerra. Mentira, haverá obstáculo e nós precisamos vencer para crescer. E se você entender e tomar a decisão e considerar que os obstáculos fazem parte da sua caminhada, aí sim você vai lutar e Deus vai te dar graça para você vencer. Aleluia. Quando nós olhamos para trás, nós vemos que Deus é poderoso e maravilhoso, que Deus, Ele nos guarda, que Ele nos ajuda. Mas Deus não tem como ajudar alguém se ela não entende que existem os obstáculos. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Irmão, eu sei que passei muitas coisas, eu não posso entender de uma forma assim bem concreta o que você está passando, mas segundo as lutas que eu passei, eu sei que não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Tem alguém aqui que está junto com nós nessa live que é fácil? Não é fácil. Os obstáculos chegaram, mas Deus nos garante a vitória. E eu quero declarar um versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você tem todo o motivo de levantar a mão, adorar o Senhor, porque Ele garante a sua vitória. Ele garante a sua vitória. Ele garante a sua vitória, irmão.
Aleluia. Querido, existem gerações que são piores e existem gerações que são melhores. Quem imagina alguém que nasceu e vivenciou e viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial na Europa? Eu falo na Europa porque entre Brasil, os países aqui, Estados Unidos, está muito longe daquela grande guerra. Então, aquelas pessoas, elas vivenciaram fome, elas vivenciaram morte, perseguição. Irmão, Deus colocou ela naquela geração. Olha, nós estamos vivenciando uma pandemia de coronavírus na nossa geração. As pessoas do passado nunca iam imaginar que nós íamos passar por isso. E as pessoas do futuro vão estudar esse momento que nós passamos. Mas Deus decidiu nós vivemos nesse tempo, nessa geração, no meio dessa dificuldade. Ah, pastor, eu estou com medo disso. Irmão, Deus fez você nascer nesse tempo, então Ele vai te dar graça, e é permissão de Deus. Ninguém nasce por acaso. Se tem alguém que nasceu por acaso aí, eu não sei. Segundo a minha Bíblia, Deus projeta o homem. Antes de você nascer, Deus te projetou primeiro. Antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha formado todo mundo na mente dele, no coração dele. Deus já tinha criado o mundo. Antes de o filho dele morrer na cruz, Deus já tinha projetado a salvação. Ele tinha visto lá na frente. Ou seja, Ele sai do presente, Ele vai lá no futuro, vê tudo que vai acontecer, Ele volta de novo e planeja aqui. Então Ele planejou todo o plano da salvação. Ele viu o homem caindo, Ele viu tudo. Agora, é claro que é difícil a gente entender essas coisas. Se você usar o raciocínio humano, você não vai entender. Mas Deus, na sua onisciência, Ele está sempre lá e cá, Ele consegue ver tudo. Ele vai ver tudo, volta, vai de novo, e tudo está diante dos seus olhos. Tudo está diante dos seus olhos. Agora vamos para a história de Daniel. Daniel aqui é nosso ponto-chave dessa mensagem. Irmão, Daniel foi um homem que viveu em uma das piores gerações do Velho Testamento. Querido, essa geração era chamada de geração babilônica, ou geração do cativeiro. Mas também pode chamar geração do juízo de Deus, porque aquela geração estava debaixo de um juízo. Ei, irmão, já pensou? Olha só onde Deus colocou Daniel. Numa geração, numa cidade, num lugar chamado Babilônia, que era símbolo de libertinagem, de idolatria. Tem horas que você fica pensando, Deus, por que o Senhor me colocou nessa situação, nesse lugar? Sabe por que Deus te colocou? Porque através da sua vida, Deus quer manifestar nesse lugar, nessa dificuldade, no meio da Babilônia, que Ele é poderoso e maravilhoso e fiel com você. Porque Deus joga Daniel dentro daquela nação, para quê? Para mostrar que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Aí por que você fica, pastor, o que está acontecendo? Deus está querendo mostrar para alguém que Deus é Deus na sua vida. Deus está querendo mostrar para alguém que Deus é contigo, irmão. Não olha para o lugar, não olha para a circunstância, olha para aquilo que Deus está permitindo. Isso aqui é você fazer uma análise das coisas. Simplesmente nós naufragamos na fé porque nós não analisamos o tempo. Jesus falou sobre isso. Poxa, vocês conseguem ver o tempo quando vai chover? Vocês sabem quando vai chover, porque vem aquele tempo sombrio, mas vocês não conseguem fazer uma análise do tempo, que o Filho do Homem está chegando aqui? Ei, para um pouquinho. O Espírito Santo está te revelando muita coisa. Não é por acaso que você está dentro de uma quarentena, no meio de tanta coisa. Deus está permitindo para revelar para o seu povo algo que Ele ainda não falou. Ele está revelando para você. E se você for inteligente, você vai ficar ligado nessa palavra.
para você começar a aplicar. Irmão, a mensagem ela só tem valor quando ela leva o homem a praticar algo. Se não leva, meu irmão, você vai ter só conhecimento. Nós não estamos aqui dando estudo bíblico. Nós estamos trazendo revelações que podem mudar a sua história. Nós precisamos estudar a Bíblia, estudar as cartas, estudar as histórias. Isso é muito importante, isso é muito importante. Mas se nós não buscarmos as revelações, uma hora e outra nós vamos cair. Porque se tem uma coisa que nos coloca de pé, são as revelações, são o rema de Deus. Tem muito camarada que buscou tanto conhecimento e hoje caíram espiritualmente, porque esqueceram o rema. E nós sabemos que sem logo não existe rema. Mas se não tem rema, não tem transformação. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a rema de Deus vai alcançar seu coração. A rema de Deus, a revelação do Espírito Santo vai alcançar você, vai mostrar coisas profundas, coisas que você não sabe ainda. Deus vai descortinar o céu. Quem crê, levanta a sua mão onde você estiver, receba o rema de Deus. Aleluia! Ei, a igreja precisa de rema. A igreja precisa de revelação. A igreja precisa entender o seu tempo, entender o que Deus quer fazer hoje através da rema. Ah, pastor, eu estou com medo, olha. Eu estou com medo, pastor, o que é que eu faço? Não tem rema, irmão. Está com medo porque não tem rema, não consegue fazer uma análise do tempo. Por isso está com medo, está aí dentro de casa, tanto homem frouxo, com medo das coisas. Ei, Deus te fez um homem, se levanta. Ei, mulher, Deus te fez uma varoa para estar atrás do seu homem. Se levante vocês dois, Deus vai dar vitória para nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Quem é o povo de Deus aí? Dá um bravo de vitória. Nós somos o povo que Deus escolheu para vencer nessa geração. Como é que é o tema? Vencendo a nossa geração. Se eu for contar a minha história para você, eu comecei a contar numa live agora, a história da igreja, que também fala da minha história. Mas se eu contar profundamente, você vai dizer, poxa, eu não conseguiria passar por isso. Claro, cada um tem as suas guerras. Quem sabe você não consegue passar o que eu passei, mas Deus conhece a tua estrutura. E não vem nenhuma luta que seja maior do que as tuas forças. Isso aqui é uma verdade bíblica. Amém? Você pode dar glória a Deus? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Ele foi colocado no meio da Babilônia. No meio da Babilônia. Agora, irmãos, Daniel venceu a sua geração. A geração que ele estava vivendo ali, Daniel venceu. E eu vou dizer uma coisa para você. Daniel tinha tudo. Escute o que eu vou falar. Quem está aqui também, escute. Daniel tinha tudo para dar errado e para se contaminar com aquela geração. Quer que eu repita para você? Daniel tinha tudo para quê? Para dar errado e para se contaminar com aquela geração. Ele tinha tudo. Mas imagine comigo, Daniel estava longe dos seus pais, Daniel estava longe do seu povo, Daniel estava longe da sua nação. Só que Daniel não estava longe de Deus, irmão. Agora imagine, você está longe dos irmãos da igreja, você está longe dos pastores, você está longe da igreja, você está longe dos discipuladores que te ajudam espiritualmente. E aí eu pergunto para você, você longe de tudo isso, você está sendo fiel a Deus? Lá na sua casa? Você está longe de tudo, irmão. Agora Deus vai te provar. Poxa, Daniel podia, poxa, eu estou longe de todo mundo aqui. Eu vou pecar, vou cair na gandaia. Podia ou não podia? Eu vou cair na gandaia, ninguém está me vendo, meus pais não estão aqui, meu povo não está aqui, eu não estou na minha nação. Meu irmão,
era cheio de mulher, pegava logo as mulheres ali, já saía lá, ia viver uma vida de prostituição. Ele tinha tudo para errar. Ele tinha tudo que você imaginar, ele tinha para errar. Quem sabe nessa quarentena você se contaminou com as iguarias do rei, com a internet, com o medo, com o pavor das informações. Quem sabe você não esfriou, você apagou de vez. Irmão, sabe o que Daniel fez? Quando ele estava no meio daquela Babilônia, ele se aproximou mais de Deus. Tenho certeza que o que Deus fez na vida de Daniel, Deus nunca tinha feito quando ele estava lá em Jerusalém, lá em Judá. Por quê? Porque aquele momento, aquele lugar que Deus levou ele, era o momento de Deus manifestar a glória dele. Ei, é no momento dessa pandemia, dessa quarentena, que Deus vai entrar na tua casa, na tua vida, e vai começar a usar, se manifestar e trazer algo na sua vida que ele nunca fez. Daniel nunca tinha visto o poder de Deus, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas dá para entender que quando ele chega em Babilônia, ali começa o ministério dele. Quando ele chega em Babilônia, ali começa o ministério dele. Até então ele era um jovem, inteligente, bonito, boa aparência, era de uma família real, fazia parte de famílias que eram consideradas em Jerusalém, em Judá. E de repente, Deus disse para ele: ei, eu vou te levantar, eu vou te levar lá para a quarentena. Eu vou te colocar no lugar que ninguém vai estar do teu lado. As pessoas vão tentar contaminar teu coração. Eu vou provar você, Daniel. Mas Daniel, eu vou te dar um espírito de sabedoria. Daniel, a minha graça vai estar contigo. Irmão, quando Daniel chega ali, a primeira oportunidade, ele se levanta em nome de Deus. Ah, Jesus. Glória a Deus. O que é que você está fazendo, hein? É hora de se aproximar de Deus. É hora de se aproximar de Deus. É hora de aproximar. É hora de estar mais perto. Não é hora de estar longe. Pode ser que nós estamos longe um do outro, mas Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Você crê nisso? Diga: Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Então, se chegue para perto dele. Deus está se aproximando, mas depende também de você. Abrace o Senhor nesse tempo. Diga: Deus, eu preciso de ti. Abraça o Pai, abraça onde você está na sua casa. Não sei, mas alguém está sendo tocado por Deus, visitado por Deus. Deus está tocando em você, dizendo: eu estou perto de você. Abraça-me. Oh, aleluia. Abraça-me. Sabe por que Daniel venceu a sua geração? Porque Daniel tinha prazer no seu Deus. Daniel venceu porque ele tinha prazer. Irmão, você sabe o que é prazer? Prazer é um sentimento muito intenso por algo. E aonde que estava a intensidade dele? Estava em Deus. Quando nós falamos de prazer, o mundo prazer, pensa logo na paixão carnal. Mas a gente pega coisas naturais para trazer uma lição espiritual. Por exemplo, quando você tem prazer por uma pessoa, você é apaixonado por uma pessoa, você faz de tudo, enfrenta todo mundo para estar perto dessa pessoa, sim ou não? Você faz de tudo para estar pertinho dessa pessoa. Essa pessoa, você tem prazer em estar do lado dela. E às vezes nós pensamos logo no prazer sexual. Você tem prazer numa amizade. É ou não é? Você sente feliz perto de alguns amigos. Você tem prazer quando você ouve a voz do seu amigo. Para algumas pessoas: ih, irmão, isso é coisa de homossexual. Não, irmão. A Bíblia fala de Davi e Jonas.
Isso é ter prazer de uma amizade. Isso é ter prazer de estar perto de alguém que te faz feliz. Então o prazer, ele é muito importante na vida de um cristão. Querido, Daniel tinha tanto prazer em Deus, que ele enfrentou um decreto e uma ordem. O prazer dele era muito grande por Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Imagine você sem paixão pela vida. Imagine você sem paixão pela vida, sem prazer pela vida. Você vai entrar em depressão. Você vai ser uma pessoa triste, abatida. Imagine você sem prazer pelo seu trabalho, sem paixão pelaquilo que você faz. Irmão, isso nunca vai dar certo. Você nunca vai prosperar nisso. Imagine você, homem e mulheres casadas, sem prazer e sem paixão pelo seu esposo, pela sua esposa. O casamento vai acabar. Agora, quantas pessoas estão nessa quarentena que perderam o prazer por Deus? O prazer acabou. Não existe mais alegria. Você quer ensinar uma pessoa que perdeu o prazer? Ela começa a ver pecados que ela considerava pecado, não é mais pecado mais. Porque ela não quer mais agradar a Deus. Ela quer agradar homens muitas vezes. Ela quer agradar ela mesma. O prazer dela por Deus acabou. É igual o marido que perdeu o prazer, perdeu a paixão, perdeu tudo pela mulher e está atrás de outra pessoa. Ele não consegue ver mais o pecado na vida dele. Porque acabou o prazer. Quando a pessoa não tem prazer mais, ela começa a olhar para algumas pessoas que têm prazer e diz: olha lá o fanático. Lá vai o fanático. Ixi, aquele pastor muito fanático. Aquele pastor Átila é um fanático de primeira. Hein? O cara fala não sei o que e fica ali, taratata. Mas o que? É o prazer da gente. Não, meu, calma aí, esse negócio não é só igreja, não sei. Estou falando de igreja, estou falando de prazer em Deus. Quando o prazer acaba, acabou tudo. Se as pessoas que andavam com Jesus, alguns que eram discípulos fiel, vivessem o nosso tempo, eles iriam ser chamados de fanáticos. Por quê? Porque eles respiravam Jesus, eles andavam com Jesus, eles pensavam só em Jesus, eles viviam Jesus. Agora tem uma coisa interessante que Jesus fala em Lucas 22:15. Diz assim: e tenho desejo ardentemente de comer esta Páscoa antes da minha paixão. O que fez Jesus ser cravado na cruz? Se não prazer por Deus. Aí você, mas por Deus não é por mim não. Irmão, sabe por que Jesus foi cravado na cruz? Pelo Pai. Se o Pai não ama, Ele nos ama. Mas o prazer dele estava em obedecer ao Pai. O prazer dele no Pai fez Ele nos amar e nos salvar na cruz do Calvário. Somente alguém com grande prazer tinha coragem de dar a sua vida por alguém que Ele ama tanto. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que Deus vai restaurar o prazer de muita gente que está nos ouvindo hoje. Ei, a glória de Deus vai te alcançar, e a unção do Espírito Santo vai tomar o teu coração. Haverá um prazer para você começar a chegar mais perto de Deus. Ei, entenda para as nações, nós precisamos de prazer, precisamos se apaixonar. Deus está nos chamando para um nível de paixão. Quem crê, dá glória ao Senhor. O prazer nós precisamos para não parar. Jesus. Agora escute isso: Daniel venceu a sua geração porque Daniel tinha um caráter firmado em Deus. Querido, você sabe o que é o caráter? Quem sabe o que é o caráter? Você que está aí, você sabe? Caráter simplesmente é aquilo que você é de verdade. Caráter é aquilo que você é. É a tua identidade por dentro.
Esse é o seu caráter. Tem pessoas que têm deformação de caráter e tem outras que têm mau caratismo. É diferente. Mas os dois têm jeito. Mas o pior que não tem jeito é o mau caratismo. Mas Deus pode mudar. Porque assim, se a gente for olhar para algumas histórias da Bíblia, tinha muita gente que tinha aqui deformação de caráter. E parecia que eram pessoas muito ruins. No caso de Paulo, que perseguia os cristãos, matavam. Aquele cara tinha um caráter assim, ó. Ele fazia aquilo porque ele achava que está fazendo a coisa certa. Olha o caráter desse homem. E Deus se apaixonou por ele. Disse, não, eu quero você. Ele tinha um caráter deformado. Amém? Agora uma pessoa, uma pessoa que não tem um caráter firmado em Deus, ela pode maquiar o seu caráter por algum tempo. Algum tempo ela pode maquiar, colocar uma maquiagem muito boa. Amém? E só que mais cedo ou mais tarde, esse caráter vai se revelar, porque isso é o que a pessoa é. Entendeu? Às vezes a gente fica lutando por uma pessoa, ela vai mudar, mas irmão, se isso for aquilo que ela é de verdade no seu caráter, só misericórdia de Deus. Pode lutar com ela, ensinar a Bíblia, orar por ela, dar assalto mortal em frente dela, Deus ungir ela com o óleo mais santo do mundo, que eu não sei se existe esse óleo, mas pode acontecer, fazer tudo isso e essa pessoa não mudar. Então, quem muda caráter de verdade é só o Espírito Santo, e se a pessoa deixar de verdade. Porque isso faz parte. Você sabe que Zaqueu, ele tinha uma deformação de caráter. Já preguei tanto sobre isso. Mas um dia que Jesus entrou no seu lar, entrou no seu coração, entrou na sua casa, o seu caráter foi transformado. Jesus. Deus vai entrar na sua vida, eu creio, e vai renovar muito o caráter, e você vai vencer a sua geração. Eita, Espírito Santo, nós temos que acabar, viu, pessoal? Calma aí, vou terminar, vou encerrar aqui. O que eu entendo aqui, Deus, Ele está trabalhando no nosso caráter. Deus, Ele está trazendo o caráter à tona. Às vezes a pessoa chega, pastor, eu caí, amém, irmão, vamos, vou te ajudar. Depois, com o tempo, ela diz, pastor, eu caí de novo, amém, vamos orar. Pastor, eu caí no mesmo erro, irmão, isso é um defeito de caráter, nós precisamos tratar isso aí agora, porque senão você nunca vai vencer esse pecado. Deixa Deus tratar o teu caráter, deixa Deus confrontar teu coração, deixa Deus confrontar o teu coração. Agora, para mim encerrar aqui rapidinho, para a gente terminar, escute, Daniel, ele venceu a sua geração, porque a graça e a unção que Deus tinha liberado sobre ele era maior do que os problemas que estavam ao seu redor. Todas as guerras que ele passou não era maior do que a graça e a unção que estava sobre ele. Sabe por que você está perdendo a guerra? Porque dentro de você está menor do que está lá fora, que está ao seu redor. Deus está te chamando para você começar a crescer. O Deus que é grande dentro de você. Deixa Deus crescer dentro de você. Deus vai fazer você crescer por dentro. E as lutas que estão por fora serão pequenas diante da unção e da presença dEle na sua vida. Aleluia. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque dentro dele, que estava dentro dele, era maior do que Golias. Aí eu me lembro de um texto que diz assim: maior aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Deus, deixa eu encerrar aqui, senão não vamos ficar sem a transmissão. Segura aqui. Que pena que a gente não pode pregar tanto tempo, mas eu quero chamar você diante dessa palavra que foi ministrada. Você precisa vencer essa geração. Seja com pandemia, quarentena, seja o que for, seja com guerra, luta, o que apareceu na sua vida, o Senhor está te chamando para você vencer. Amém? Vem aqui, pastor Eliseu, nós vamos orar agora. Pastor Fernando, vem aqui rapidinho. Nós vamos declarar sobre a sua vida. Nós temos quanto tempo? 10 minutos. Benção. Fecha teus olhos.
Nós vamos cantar aquele hino santo novamente. E Deus, o Espírito Santo, Ele vai aquecer você na sua casa. E você vai se levantar como um guerreiro para vencer a sua geração. Esqueça em marcar, agora vença. Amém? Amém? Então o Senhor vai marcar. Levante suas mãos aqui. Amém? Levante a mão. Só o refrão. Santo, Santo é o Senhor. Vamos crescer. Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, segundo essa palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor, segundo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, Pai, entra agora no coração, na casa, na vida, na história, meu Deus, começa a mudar a geração dessa pessoa, começa a entrar, Senhor, com providência, que as lutas venham cair por terra, que a graça seja maior na vida dela. Pai, nós declaramos: Satanás, tu perdeu, porque maior é o Senhor. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. Visita agora, Senhor, derrama, Espírito Santo de Deus. Pai, aquece o teu servo, a tua serva. É tempo de ter paixão e força. Em nome de Jesus, receba, receba, receba o Senhor, receba o Senhor, receba o Senhor. Chega na balabaxere, balabaxere, balabaxere. Chega na balabaxere, balabaxere. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você crê que Deus visitou a sua vida? Então é tempo de vencer a sua geração. Os obstáculos, tudo que se levantar, nós vamos passar como um trator. Nós não vamos parar. Nós temos combustível para isso. Aleluia. Nós temos combustível para isso. O nosso combustível é o Espírito Santo. Nós vamos avançar. Não é a pandemia que vai nos parar. Não é esse tempo de isolamento. Quando nós começarmos a se unir, o avivamento e o fogo será maior. Se você crê, vamos adorar o Senhor. Glorioso, glorioso, e Ele há de vir, que Ele há de vir, que Ele há de vir, glorioso, glorioso. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre a sua família. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te guarde no poderoso nome de Jesus. Amém.